Vocês querem saber por que deixei minha filha advogada de 45 anos chorando no chão da sala como uma criança? Porque depois de 50 anos cuidando da minha família, ela me disse que lugar de velho é em casa, vendo TV. Meu nome é Maria Helena. Tenho 72 anos e hoje vou contar para vocês como uma única frase destruiu completamente o amor que eu sentia pela minha própria filha. Se você gosta de histórias de família que mexem com o coração, se inscreva no canal agora mesmo e me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo essa história. Sua participação é muito importante para mim. Era uma terça-feira de março quando tudo começou a desmoronar. Eu estava preparando o jantar dos meus 72 anos, aquele momento que toda mãe sonha: reunir os filhos, os netos, celebrar mais um ano de vida ao lado de quem mais amamos. Passei o dia inteiro na cozinha fazendo as comidas favoritas de cada um. Lasanha para a Sandra, que sempre foi exigente com comida. Farofa especial para o Roberto, que desde pequeno era vidrado na minha receita. E brigadeiro de colher para a Carla, minha caçula, que mesmo aos 38 anos ainda pedia igual criança. A mesa estava linda, cheia de flores que eu mesma cultivei no quintal. As velas acesas criavam aquele clima aconchegante que sempre fez da nossa casa um lar. Eu estava radiante, usando o vestido azul que o meu falecido marido José tanto gostava. Hoje vai ser um dia especial, pensei comigo mesma, ajeitando os últimos detalhes. Os netos chegaram primeiro, Lucas de 16 anos, Ana Paula de 14 e a pequena Giovana de apenas 12. Meus anjinhos sempre foram carinhosos comigo. Me enchiam de beijos e abraços, perguntavam sobre as receitas, queriam ajudar na cozinha. Era a parte mais gostosa da minha vida. Ver aqueles rostos inocentes iluminados, ouvir suas risadas ecoando pela casa, que antes era só silêncio. Sandra chegou falando no telefone como sempre. Nem me cumprimentou direito, apenas acenou com a mão livre enquanto discutia algum processo judicial. Roberto veio logo atrás, checando mensagens no celular, preocupado com não sei que reunião do dia seguinte. Carla foi a única que me deu um abraço apertado, mas logo se juntou aos irmãos numa conversa sobre trabalho e dinheiro. Durante o jantar, tentei puxar assuntos sobre a família, lembranças boas, planos para o futuro, mas eles pareciam estar em outro mundo. Sandra interrompia minhas histórias para atender o telefone. Roberto mal tocou na comida, preocupado com planilhas. Só Carla demonstrava algum interesse, mas era visível que estava cansada depois de um dia inteiro dando aula. Foi quando comecei a contar sobre meu projeto de fazer um curso de informática na terceira idade que a bomba explodiu. Eu estava animada, falando como queria aprender a usar melhor o computador. Talvez até criar um perfil nessas redes sociais para acompanhar a vida dos netos de longe. Mãe, pelo amor de Deus! Sandra me cortou, colocando o garfo no prato com força. A senhora já está com 72 anos. Lugar de velho é em casa, vendo TV, não inventando essas modernidades. Para que complicar a vida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Os netos baixaram os olhos constrangidos. Roberto fingiu que não ouviu, continuando mexendo no celular. Carla murmurou um "Sandra" em tom de reprovação, mas não passou disso. Naquele momento, com todos os olhares evitando o meu, eu entendi que tinha criado 3 estranhos. A filha que eu carreguei no colo, que ensinei a andar, que acordei noites inteiras quando estava doente, acabara de me dizer que meu lugar era definhar numa poltrona esperando a morte chegar. Engoli o choro, terminei o jantar em silêncio e despedi todos com um sorriso forçado. Mas quando a porta se fechou, eu sabia que algo tinha morrido dentro de mim naquela noite e que as consequências dessa frase iam ser muito maiores do que Sandra poderia imaginar. O que ela não sabia é que eu já tinha um plano que ia ensinar para ela e para os irmãos o real valor de uma mãe. E tudo começaria na segunda-feira seguinte, no escritório do Dr. Antônio Ferreira. Você sabe o que dói mais do que ser desrespeitada pela própria filha? É lembrar de tudo que você construiu para dar a ela uma vida melhor.
e perceber que ela esqueceu completamente de onde veio. Deixe-me contar como tudo começou. Era 1975 quando eu e meu José nos casamos. Ele tinha 28 anos, eu apenas 22, e nosso sonho era simples: construir uma família e ter nossa própria casa. José trabalhava como mecânico numa oficina pequena no centro da cidade, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Eu costurava para fora, pegando serviços de uma confecção local. Eram vestidos, calças, blusas que eu fazia na máquina Singer, que minha mãe me deu como presente de casamento. Nossa primeira casa era um cômodo alugado de fundos, tão pequeno que a cama de casal ocupava metade do espaço. Não tínhamos geladeira, só um fogão de 2 bocas e uma televisão preto e branco que José comprou usado. Mas éramos felizes, planejávamos cada centavo que ganhávamos. Eu anotava todos os gastos num caderninho. Arroz, 2 cruzeiros, feijão, 1,50, costura da Dona Benedita, 15 cruzeiros. Sandra nasceu em 1978, quando ainda morávamos naquele quartinho. Lembro como se fosse ontem. José chegou correndo da oficina quando começaram as dores do parto. Todo sujo de graxa, carregou minha mala até o hospital público, andando porque não tínhamos dinheiro nem para o táxi. Sandra nasceu de manhã cedo, pesando 3,2 quilos, e quando José a segurou pela primeira vez, ele chorou feito criança. Maria Helena, ele me disse, essa menina vai ter tudo que nós não tivemos. Ela vai estudar, vai ser doutora, vai ter uma vida digna. Uás, e foi exatamente isso que fizemos. Trabalhávamos igual loucos para dar o melhor para ela. José fazia horas extras na oficina, ficava até tarde consertando carros para ganhar uns trocados a mais. Eu costurava até 2, 3 horas da manhã, com Sandra dormindo no berço ao lado da máquina de costura. Às vezes ela acordava com o barulho, e eu cantava baixinho para ela voltar a dormir enquanto continuava trabalhando. Roberto veio em 1981 e Carla em 1985. A cada filho que nascia, nossa determinação ficava mais forte. José conseguiu abrir a própria oficina em 1983 e eu montei um pequeno ateliê em casa. Os vizinhos começaram a me procurar para fazer roupas sob medida. Vestidos de festa, ternos, uniformes escolares. Minha fama de costureira caprichosa se espalhou pelo bairro. Em 1987, conseguimos comprar nossa primeira casa própria. Era um sobrado simples, mas era nosso. José pintou cada parede com as próprias mãos. Eu costurei todas as cortinas. Escolhemos cada móvel com carinho. Sandra tinha 9 anos e ficou encantada com o quarto só dela. Mamãe, quando eu crescer, vou ter uma casa ainda maior que essa, ela disse, pulando na cama nova. Os anos passaram voando. José expandiu a oficina, contratou 2 funcionários. Eu abri uma pequena loja de costura na rua principal, com 3 máquinas industriais e 2 ajudantes. Nossas contas bancárias começaram a crescer, mas nunca esquecemos de onde viemos. Continuávamos economizando cada real, investindo no futuro dos filhos. Sandra sempre foi a mais estudiosa. Ganhava prêmios na escola, participava de Olimpíadas de Matemática, era a primeira da turma. José ficava orgulhoso demais, levava os boletins dela para mostrar para os clientes da oficina. Minha filha vai ser advogada, ele dizia com o peito estufado. Vai defender as pessoas, vai ser uma mulher importante. Roberto mostrou jeito para negócios desde cedo. Vendia doces na escola, organizava rifas, sempre arrumava um jeito de ganhar uns trocados. Esse aí vai ser empresário, José brincava. Carla era a poe mais sensível, gostava de ajudar os colegas com os deveres, sonhava em ser professora desde pequena. Em 1995, compramos nossa segunda propriedade, um apartamento para alugar, nossa primeira fonte de renda extra. Em 1999, foi a vez do terreno no centro da cidade, que José disse que seria nossa aposentadoria. Cada conquista era celebrada em família, com um jantar especial que eu preparava com todo carinho. José morreu em 2018, vítima de um infarto súbito. Estava trabalhando na oficina quando sentiu as dores no peito.
Chegou ao hospital ainda consciente, segurou minha mão e disse: "Cuida bem dos nossos filhos, Maria Helena. Tudo que construímos foi para eles." Quando o advogado leu o testamento de José, descobrimos que ele tinha guardado muito mais dinheiro do que eu imaginava. Além das 3 propriedades, havia investimentos, poupanças, ações de empresas. Tudo organizado, tudo documentado, tudo pensado para garantir que eu e os filhos nunca passássemos necessidade. Seu marido era um homem previdente, disse Dr. Antônio na época. Deixou vocês muito bem amparadas financeiramente. Foi aí que tudo começou a mudar. Sandra, Roberto e Carla descobriram que a mãe viúva tinha um patrimônio considerável. E foi aí que começaram a me ver de forma diferente. Não mais como a mãe que os criou com amor, mas como a fonte de recursos que poderia resolver seus problemas financeiros. Agora, 4 anos depois da morte do José, estava ali sentada na mesa do meu aniversário, ouvindo minha própria filha me dizer onde era meu lugar. A filha que eu carreguei 9 meses no ventre, que acordei noites inteiras para amamentar, que paguei cursinho, faculdade, curso de inglês. Naquela noite, olhando para o retrato do José na parede da sala, eu tomei uma decisão. Era hora de mostrar para meus filhos o verdadeiro valor de tudo que construímos juntos. E eles iam aprender da maneira mais dura possível. Sandra sempre foi diferente dos outros 2 filhos. Desde pequena mostrava uma ambição que às vezes me assustava. Quando tinha apenas 8 anos, ela já dizia que queria ser rica e importante, que não ia viver a vida simples que eu e José tínhamos. Na época, achávamos fofo, pensávamos que era só sonho de criança. Ela se formou em Direito em 2003, aos 25 anos, sendo a primeira da turma. José ficou tão orgulhoso que fez questão de pagar uma festa de formatura no melhor salão da cidade. Gastamos quase 15 mil reais naquela época. Era muito dinheiro para nós, mas queríamos celebrar o sucesso da nossa filha doutora. Sandra usou um vestido branco lindíssimo que eu mesma costurei, com rendas importadas que encomendei especialmente para ela. No discurso da formatura, ela agradeceu aos pais, simples e trabalhadores, que a ajudaram a chegar ali. Na época, não percebi o tom meio condescendente quando disse simples. José ficou emocionado demais para notar, mas algo dentro de mim se contraiu levemente. Logo depois de formada, Sandra conseguiu estágio num escritório renomado da capital. Era 1h30 de viagem todos os dias, mas ela estava determinada. "Mãe, eu vou ser sócia deste escritório antes dos 35 anos", ela me disse com aqueles olhos brilhando de ambição. "Vou ganhar mais dinheiro do que vocês viram na vida inteira." Aos poucos, Sandra foi mudando. As roupas ficaram mais caras, o vocabulário mais rebuscado, os gostos mais sofisticados. Quando vinha nos visitar, torcia o nariz para a comida caseira que eu fazia. "Mãe, isso tem muito óleo!" Ou "Nossa, que carboidrato pesado!" Eram os comentários que ela fazia sobre pratos que antes devorava com prazer. Em 2008, ela se casou com um colega advogado numa cerimônia que custou mais de 80 mil reais. José e eu pagamos metade, mesmo tendo que tirar dinheiro da poupança que guardávamos para nossa aposentadoria. Sandra não pediu, exigiu. "Vocês não vão deixar a filha de vocês fazer um casamento mixuruca, né?" Ela disse como se fosse nossa obrigação bancar seus luxos. O casamento durou apenas 3 anos. Sandra se divorciou alegando que o ex-marido não tinha ambição suficiente. Lucas nasceu em 2009 e desde pequeno foi criado mais pela babá do que pela própria mãe. Sandra trabalhava 12, 14 horas por dia, obcecada em subir na carreira. Foi depois da morte do José, em 2018, que tudo piorou. Quando Sandra descobriu o tamanho da herança que eu tinha herdado, seus olhos brilharam de um jeito que me deu arrepios. Não era o brilho de alegria por saber que a mãe estava bem amparada financeiramente. Era o brilho de quem viu uma oportunidade de negócio. O primeiro empréstimo veio 3 meses depois do funeral. Sandra queria expandir sua sociedade no escritório e precisava de 50 mil reais. "Mãe,
É um investimento certeiro. Em 6 meses te devolvo com juros, ela prometeu. Eu emprestei porque era minha filha, porque confiava nela. 6 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. Quando eu cobrava, Sandra sempre tinha uma desculpa. Mãe, o mercado está difícil. Estou esperando o pagamento de uns clientes. Você não entende como funciona o mundo dos negócios. Sempre com aquele tom de superioridade, como se eu fosse uma velhinha ignorante que não entendia nada da vida. O segundo empréstimo foi de R$30 mil, para uma oportunidade única de investimento imobiliário. O terceiro foram 25 mil para capital de giro emergencial. Em 4 anos, Sandra tinha pegado quase R$180 mil emprestado comigo. E toda vez que eu mencionava o assunto, ela mudava de conversa ou ficava irritada. Mãe, a senhora está ficando muito apegada ao dinheiro. Isso não é bonito numa pessoa da sua idade. Ela chegou a me dizer uma vez, quando insisti sobre o pagamento. Dinheiro a gente ganha, a família não se compra. As visitas de Sandra se tornaram cada vez mais raras e interesseiras. Ela só aparecia quando precisava de alguma coisa. Dinheiro emprestado, que eu cuidasse do Lucas no fim de semana porque ela tinha compromissos importantes, ou que eu pagasse algum curso caro para o neto. Quando ela vinha para os domingos em família, passava a maior parte do tempo no celular, atendendo clientes ou checando e-mails. Desculpa, mãe, mas quando você tem responsabilidades como as minhas, não pode simplesmente desligar do trabalho, ela dizia quando eu reclamava da falta de atenção. O que mais me doía era a forma como ela falava comigo na frente do Lucas. Vó, explica para a mamãe sobre aquela época quando vocês não tinham geladeira. Ela pedia rindo, como se nossa vida de dificuldades fosse uma piada divertida. Imagina, Lucas, sua avó costurava até de madrugada para conseguir pagar as contas. Que vida sofrida, né? Lucas, coitado, não entendia a malícia por trás desses comentários. Para ele, era só a mãe contando histórias da família. Mas eu sentia cada palavra como uma facada. Sandra estava ensinando meu próprio neto a me ver como uma pessoa inferior, alguém cuja vida havia sido pequena e insignificante. A gota d'água foi no mês passado, quando Sandra chegou aqui pedindo mais R$40 mil emprestados. Quando eu disse que não podia mais emprestar, que também tinha minhas despesas e meus planos, ela explodiu. Mãe, a senhora está sendo egoísta. Eu sou sua filha. Trabalhei a vida inteira para chegar onde estou. E a senhora quer me negar uma ajuda? Eu não estou pedindo de graça, é empréstimo. Ou a senhora prefere que eu vá no banco pagar juros absurdos? Naquele momento, olhando para aquela mulher de 45 anos fazendo um escândalo na minha sala, porque eu não queria emprestar mais dinheiro, eu tive uma revelação dolorosa. Eu tinha criado um monstro. A menina doce que sonhava em ser doutora, para ajudar as pessoas, tinha se transformado numa pessoa que via a própria mãe apenas como uma fonte de recursos financeiros. E foi por isso que, quando ela me humilhou no jantar do meu aniversário, dizendo que lugar de velho é vendo TV, eu soube que tinha chegado a hora de tomar uma atitude drástica. Sandra tinha esquecido completamente de onde veio, havia perdido todo o respeito pela mulher que a criou. Agora ela ia aprender, da maneira mais dura possível, que existe algo muito mais valioso que dinheiro, o amor e o respeito de uma mãe. E quando ela descobrisse o que eu estava planejando, seria tarde demais para voltar atrás. Se Sandra foi minha maior decepção, Roberto e Carla não ficaram muito atrás. Depois da morte do José, os 3 filhos mostraram suas verdadeiras faces. E eu descobri que tinha criado não uma, mas 3 pessoas que me viam apenas como um banco ambulante. Roberto sempre foi o menino de ouro da família. Inteligente, carismático, cheio de ideias brilhantes. Desde adolescente mostrava jeito para negócios. Vendia rifas, organizava eventos na escola. Sempre arrumava um jeito de ganhar dinheiro. José costumava dizer que Roberto tinha nascido para ser empresário. E nós incentivamos esse sonho com todas as forças. Pagamos para ele fazer administração numa faculdade particular cara. Depois um MBA que custou quase R$40 mil. Roberto se formou em 2005 e logo abriu sua primeira empresa, uma loja de materiais de construção.
José emprestou R$ 80.000 para ele começar o negócio, dinheiro que tiramos da venda do terreno, que era a nossa reserva de emergência. Pai, em 2 anos eu devolvo tudo com correção, Roberto prometeu, assinando um contrato improvisado que ele mesmo redigiu. Vocês vão se orgulhar de mim. Essa loja vai ser só o começo. No início, parecia que Roberto estava certo. A loja funcionava bem. Ele contratou funcionários. Até abriu uma filial em 2008. Nos primeiros anos, ele realmente pagou algumas parcelas para José, sempre com muito charme e promessas de que logo quitaria tudo. Mas Roberto tinha um problema. Era viciado em risco. Não conseguia ficar satisfeito com um negócio estável e lucrativo. Sempre queria mais, sempre estava atrás da grande oportunidade que ia fazer ele ficar milionário da noite para o dia. Em 2010, ele resolveu diversificar. Abriu uma empresa de importação sem entender nada do ramo. Em 2012, foi a vez de uma fábrica de móveis planejados. Em 2014, investiu numa franquia de fast food. Roberto pulava de negócio em negócio como quem troca de roupa, sempre convencido de que a próxima empreitada seria a definitiva. O resultado era previsível. Ele começou a se endividar. Empréstimos bancários, financiamentos, cartão de crédito no limite. Roberto vivia numa gangorra financeira. Um mês estava indo muito bem. No outro, estava passando por uma fase difícil temporária. Quando José morreu, Roberto devia para ele quase R$ 120.000 acumulados ao longo dos anos. Nunca houve cobrança formal, nunca houve pressão. José acreditava no filho. Achava que um dia Roberto se estabilizaria e pagaria tudo. Mas comigo foi diferente. 3 meses depois do funeral, Roberto apareceu aqui em casa com aquele sorriso encantador de sempre. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma oportunidade incrível. Ele começou, se sentando no sofá como se fosse dono da casa. A oportunidade incrível era investir numa empresa de tecnologia que estava revolucionando o mercado de aplicativos. Roberto precisava de R$ 60.000 para comprar uma participação que, segundo ele, valia R$ 200.000 em menos de 1 ano. Mãe, é a chance da nossa família ficar rica de verdade, ele disse com os olhos brilhando. A senhora sabe que eu sempre fui bom com negócios. Dessa vez vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. Emprestei os 60.000 porque era meu filho, porque queria acreditar que ele havia amadurecido, que finalmente tinha encontrado seu caminho. 6 meses depois, a tal empresa de tecnologia faliu. Roberto perdeu tudo e ainda ficou com dívidas trabalhistas dos funcionários. Aí vieram os outros pedidos. Sempre com urgência, sempre com promessas, sempre com aquela lábia de vendedor que Roberto dominava como ninguém. Mãe, só preciso de 25.000 para quitar uma dívida e conseguir um contrato milionário. Mãe, se a senhora me emprestar 35.000 agora, na próxima semana eu devolvo 40.000. Em 4 anos, Roberto pegou emprestado comigo mais de R$ 200.000. Nunca devolveu nenhum centavo. E toda vez que eu tocava no assunto, ele ficava ofendido, como se eu estivesse sendo injusta com ele. Mãe, a senhora sabe que meu negócio é sólido, só estou passando por uma fase ruim, ele dizia sempre. Não acredita no seu próprio filho? Depois de tudo que eu já conquistei? As visitas de Roberto seguiam sempre o mesmo roteiro. Ele chegava animado, brincava com Ana Paula, elogiava minha comida, contava histórias engraçadas. Quando o clima estava gostoso, ele aproveitava para mencionar suas oportunidades de investimento ou suas dificuldades temporárias. Carla, minha caçula, sempre foi diferente dos irmãos. Mais sensível, mais carinhosa, escolheu ser professora porque queria fazer a diferença na vida das crianças. José e eu ficamos orgulhosos quando ela se formou em pedagogia, mesmo sabendo que a profissão não dava muito dinheiro. Carla se casou em 2010 com outro professor, o Marcos. Os dois ganhavam pouco, mas pareciam felizes. Giovana nasceu em 2012. E durante os primeiros anos, Carla foi uma filha exemplar. Visitava toda semana. Me ligava sempre, pedia conselhos sobre a criação da filha.
Mas depois da morte do José, até Carla mudou. A princípio, de forma mais sutil que os irmãos. Ela não pedia empréstimos diretamente. Começou reclamando da situação financeira dela e do marido. Mãe, não sei como vamos fazer para pagar a escola particular da Giovana no ano que vem, ela dizia com ar preocupado. O salário de professor não dá para nada neste país. Às vezes penso se não escolhi a profissão errada. Eu, como mãe, ofereci ajuda. Carla, filha, se vocês estão passando dificuldade, eu posso ajudar com a escola da Giovana. E assim começou. Primeiro foi a mensalidade escolar, depois o material didático, depois o uniforme, depois o curso de inglês. Em pouco tempo, Carla havia se acostumado com minha ajuda. Quando eu demorava para oferecer, ela ficava com aquela cara de desapontada, como se eu estivesse sendo negligente com a educação da minha neta. Mãe, a Giovana está querendo muito fazer natação, mas o curso é R$ 300 por mês, ela dizia com aquele jeitinho manhoso que eu conhecia desde que ela era pequena. Seria tão bom se ela pudesse fazer, né? Faz bem para o desenvolvimento das crianças. O pior era que Carla disfarçava tudo como preocupação com o bem-estar da filha. Nunca pedia dinheiro para si mesma. Era sempre para a Giovana, pela educação, pelo futuro da neta. Como eu poderia negar? Em 4 anos, entre escola particular, cursos, roupas, brinquedos e emergências várias, Carla tinha recebido de mim quase R$ 150 mil. Dinheiro que ela nunca mencionou como empréstimo. Dinheiro que ela considerava como obrigação da avó de ajudar na criação da neta. O que mais me machucava era perceber que os 3 haviam perdido completamente a noção de gratidão. Nas reuniões de família, eles reclamavam de tudo. Da comida que eu fazia, muito pesada, da minha casa, meio antiga, dos meus hábitos. Mãe, a senhora precisa se modernizar. Roberto sempre chegava contando suas conquistas profissionais, inflando números, inventando sucessos que eu sabia que não eram verdade. Sandra falava o tempo todo sobre casos importantes que estava advogando, como se eu fosse burra demais para entender. Carla reclamava da educação pública, dos pais dos alunos, do governo, sempre se vitimizando. Nenhum dos 3 nunca perguntava como eu estava me sentindo depois da morte do José. Nenhum se interessava pelos meus planos, meus sonhos, minhas preocupações. Eu havia me tornado apenas a mãe rica, que resolvia os problemas financeiros deles. E foi assim que chegamos naquela terça-feira de março, no jantar dos meus 72 anos, quando Sandra resumiu o pensamento dos 3 numa frase cruel. Lugar de velho é em casa vendo TV. Naquele momento, olhando para meus 3 filhos adultos que me viam como um obstáculo incômodo à herança que esperavam receber, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Era a hora de eles aprenderem o real valor da mãe que tanto desprezavam. O jantar dos meus 72 anos deveria ter sido uma celebração. Em vez disso, se transformou na noite que mudou para sempre meu relacionamento com meus filhos. Foi quando finalmente enxerguei quem eles realmente eram por trás das máscaras de filhos carinhosos que usavam quando precisavam de dinheiro. Passei a tarde toda preparando tudo com carinho. A mesa estava linda com a toalha bordada que ganhei da minha mãe no meu casamento, as louças boas que só usávamos em ocasiões especiais e as flores do jardim que José plantou antes de morrer. Cada detalhe pensado para criar aquele ambiente acolhedor de família unida. Fiz questão de preparar os pratos favoritos de cada um. A lasanha especial da Sandra, com molho bechamel, que ela sempre elogiava quando era pequena. A farofa diferenciada que Roberto adorava desde criança, com bacon e passas. E o brigadeiro de colher da Carla, que mesmo aos 38 anos ainda pedia igual menina. Os netos chegaram animados, como sempre. Lucas, com seus 16 anos, já estava quase do meu tamanho e me deu um abraço apertado. Parabéns, vó. Você não parece ter 72 anos, não? Ele disse com aquele sorriso sincero que sempre derretia meu coração. Ana Paula, de 14 anos, trouxe um desenho que fez para mim na escola. Uma casa com uma família feliz na frente. Olha, vó, somos todos nós juntos, ela explicou orgulhosa. Giovana, a caçula de 12 anos,
Me presenteou com um cartão feito à mão, cheio de purpurina e corações coloridos. Ver a alegria genuína dos netos me encheu de esperança. Pelo menos eles ainda me amavam de verdade, não por interesse. Eles se ofereceram para ajudar na cozinha, queriam saber as receitas, perguntavam sobre as histórias dos pratos que eu estava preparando. Era assim que uma família deveria ser. Sandra chegou às 7 da noite, 1 hora atrasada, falando alto no telefone sobre algum processo trabalhista. Nem me cumprimentou direito, apenas acenou com a mão livre enquanto discutia honorários advocatícios com o cliente do outro lado da linha. Quando finalmente desligou, me deu um beijinho rápido no rosto e disse: "Desculpa o atraso, mãe, mas vocês sabem como é minha vida corrida." Roberto apareceu logo depois, checando mensagens no celular. Veio me dar um abraço, mas percebi que estava preocupado com alguma coisa. "Mãe, depois do jantar, preciso conversar com a senhora sobre uma oportunidade que surgiu." Ele sussurrou no meu ouvido. Meu coração apertou. Lá vinha mais um pedido de dinheiro emprestado. Carla foi a última a chegar, trazendo a Giovana pela mão. Pelo menos, ela me deu um abraço sincero e elogiou o perfume que eu estava usando. "Mãe, a senhora está linda hoje. Esse vestido azul fica perfeito na senhora", disse com carinho. Por um momento, senti que pelo menos uma das minhas filhas ainda me via como pessoa, não apenas como fonte de recursos. Durante o jantar, tentei puxar conversas sobre assuntos familiares. Perguntei sobre o trabalho de cada um, sobre os planos para o futuro, sobre as novidades da vida. Mas era como falar com paredes. Sandra interrompia minhas perguntas para atender o celular. Roberto respondia com monossílabos, claramente pensando em outras coisas. Apenas Carla participava da conversa, mas eu percebia que estava cansada, depois de um dia inteiro dando aula. Os netos tentavam animar o ambiente, contando sobre a escola, os amigos, os planos para as férias. Mas até eles perceberam que os pais estavam desinteressados na confraternização familiar. Aos poucos, o brilho dos seus olhinhos foi se apagando. Foi quando terminamos a sobremesa que resolvi compartilhar minha novidade. Estava animada há semanas com a ideia e achei que seria o momento perfeito para contar. "Filhos, eu tenho uma novidade para vocês." Comecei com um sorriso no rosto. Decidi me inscrever num curso de informática para a terceira idade que vai começar na próxima semana. Quero aprender a usar melhor o computador, talvez até criar um perfil no Facebook para acompanhar mais de perto a vida dos meus netos. Os netos ficaram empolgados na hora. "Que legal, vó!" gritou Ana Paula. "Eu posso te ensinar a usar o Instagram também", ofereceu Lucas. Giovana bateu palmas. "Vó, você vai ser a vovó mais moderna da escola." Mas o entusiasmo das crianças durou pouco. Sandra soltou um suspiro irritado e colocou o garfo no prato com força, fazendo um barulho que ecoou pela sala de jantar. "Mãe, pelo amor de Deus!" ela exclamou com aquele tom de superioridade que eu conhecia bem. "A senhora já está com 72 anos. Lugar de velho é em casa vendo TV, não inventando essas modernidades. Para que complicar a vida com essas coisas que a senhora nunca vai conseguir aprender direito?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se tivesse levado um tapa na cara, bem ali, na frente dos meus netos. O sorriso morreu no meu rosto, e por um instante não consegui nem respirar direito. Lucas baixou os olhos, constrangido. Ana Paula parou de sorrir e olhou para a mãe com reprovação. Giovana, coitadinha, não entendeu bem o que tinha por aí acontecido, mas percebeu que algo estava errado pelo clima pesado que tomou conta da mesa. Roberto fingiu que não ouviu nada, continuando a mexer no celular, como se a humilhação da própria mãe fosse algo normal. Carla murmurou um "Sandra", em tom de leve reprovação, mas não passou disso. Nenhum dos dois teve coragem de me defender. "Sandra, isso não foi necessário", consegui dizer, tentando manter a compostura na frente dos netos. Mas minha voz saiu trêmula, denunciando a dor que sentia por dentro. "Mãe, eu só estou sendo realista", Sandra continuou, sem demonstrar nenhum pingo de remorso. "A senhora está numa idade em que deveria estar curtindo a aposentadoria, descansando,
não se metendo em complicações, deixa essas coisas de tecnologia para os mais jovens. Naquele momento, olhando para aquela mulher de 45 anos que eu carreguei no ventre por 9 meses, que ensinei a andar e a falar, que acordei noites inteiras quando estava doente, eu entendi que tinha criado uma estranha. A menina doce que sonhava em ser advogada para ajudar as pessoas havia se transformado numa mulher que não sentia nenhum pingo de respeito pela mãe que a criou. Engoli o choro, forcei um sorriso e mudei de assunto. Quem quer mais brigadeiro? Perguntei, tentando salvar o que restava da confraternização. Mas o estrago estava feito. A frase da Sandra ecoava na minha cabeça. Lugar de velho é em casa vendo TV. O resto do jantar transcorreu num clima constrangedor. Os netos tentavam conversar, mas percebiam que eu estava abalada. Sandra continuou mexendo no celular. Roberto aproveitou para me abordar sobre seu investimento urgente e Carla fazia pequenos comentários para tentar aliviar a tensão. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na cozinha lavando a louça e chorando. Não era apenas a frase cruel da Sandra que doía. Era a constatação de que nenhum dos meus filhos tinha me defendido, que para eles eu realmente era apenas uma velha inconveniente que deveria ficar quieta esperando a morte chegar. Naquela noite, olhando para o retrato do José na parede da sala, tomei a decisão mais importante dos últimos anos. Era segunda-feira que eu ligaria para o Dr. Antônio Ferreira. Meus filhos iam aprender, da maneira mais dura possível, o verdadeiro valor da mãe que tanto desprezavam. Passei 3 noites em claro depois daquele jantar fatídico. Deitava na cama, olhando para o teto, revirando na cabeça cada palavra que Sandra havia dito, cada olhar de desprezo que recebi dos meus próprios filhos. Lugar de velho é em casa vendo TV, ecoava nos meus ouvidos como um martelo batendo sem parar. Na terceira noite, levantei da cama às 2 da manhã e fui até o escritório do José. Abri a gaveta onde guardávamos todos os documentos importantes. Escrituras das casas, investimentos, seguros. No fundo, estava o testamento que fizemos juntos em 2015, quando José ainda estava vivo e saudável. Peguei o documento com as mãos tremendo e reli cada linha. Ali estava tudo o que construímos juntos. A casa onde morávamos, o apartamento que compramos para alugar, o terreno no centro da cidade que José dizia ser nossa aposentadoria, as poupanças, os investimentos, as ações, tudo dividido igualmente entre Sandra, Roberto e Carla, como qualquer pai e mãe fariam. Mas, de repente, olhando para aqueles nomes no papel, me lembrei de uma conversa que tive com José poucos meses antes dele morrer. Estávamos assistindo um programa na TV sobre um orfanato que precisava de ajuda, e José comentou: Maria Helena, quando eu morrer, quero que você continue ajudando o Orfanato Santa Clara. Eles sempre precisaram da gente. O Orfanato Santa Clara. Como pude esquecer? Era uma instituição que José e eu ajudávamos há mais de 20 anos, desde que descobrimos que não podíamos ter mais filhos depois da Carla. Todo Natal levávamos brinquedos, roupas que eu costurava, comida para as festas. José sempre dizia que aquelas crianças abandonadas precisavam sentir que alguém se importava com elas. Sabe, Maria Helena, ele me disse uma vez, voltando de uma visita ao orfanato: essas crianças me lembram como a vida pode ser injusta. Elas não tiveram a sorte de nascer numa família que as amasse, mas ainda assim são capazes de ser gratas por qualquer carinho que recebem. É uma lição para todos nós. Naquela madrugada, sentada no escritório do meu falecido marido, entendi que José estava me mandando uma mensagem. Aquelas crianças do orfanato, abandonadas pelos próprios pais, tinham mais gratidão no coração do que meus 3 filhos bem criados e bem educados. Na manhã seguinte, sexta-feira, liguei para o Dr. Antônio Ferreira. Ele era o advogado da família há mais de 15 anos, homem sério e discreto, que sempre cuidou dos nossos assuntos jurídicos com competência. Dr. Antônio, preciso marcar uma consulta urgente, disse ao telefone tentando manter a voz firme. É sobre meu testamento. Quero fazer algumas alterações importantes. Claro, dona Maria Helena, pode vir hoje à tarde? Às 3 horas estou livre. Ele respondeu com a gentileza de sempre.
Cheguei ao escritório do Dr. Antônio pontualmente às 3 horas. O escritório dele era simples, mas aconchegante, com estantes cheias de livros jurídicos e algumas plantas que sua secretária cuidava com carinho. Ele me recebeu com um sorriso caloroso, ofereceu café e me convidou para sentar na poltrona confortável em frente à sua mesa. E então, Dona Maria Helena, o que posso fazer pela senhora hoje? Ele perguntou, ajeitando os óculos e puxando uma pasta com meus documentos. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Falei sobre o desrespeito constante dos filhos, sobre os empréstimos que viraram doações forçadas, sobre a humilhação que sofri no meu próprio aniversário. Dr. Antônio me ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações, sem me interromper nenhuma vez. Entendo perfeitamente sua indignação, Dona Maria Helena, ele disse quando terminei de falar. Mas preciso alertá-la que alterações drásticas em testamento podem causar conflitos familiares sérios. Tem certeza de que é isso que a senhora quer? Doutor, meus filhos me tratam como se eu fosse um estorvo. Respondi com firmeza que nem sabia que tinha. Eles só me procuram quando precisam de dinheiro. Não demonstram amor, carinho ou nem ao menos respeito básico. Se é assim que eles me veem, então que aprendam o valor do que estão perdendo. Dr. Antônio ficou alguns minutos em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. Percebi que ele estava pensando na melhor forma de me orientar. Dona Maria Helena, posso sugerir uma alternativa? Ele disse finalmente. Que tal dividirmos a herança de forma diferente, mas sem excluir totalmente seus filhos? Assim a senhora demonstra sua insatisfação sem causar uma ruptura definitiva na família. Foi então que mencionei o Orfanato Santa Clara. Contei sobre os anos de doações que fizemos, sobre o carinho que José tinha por aquelas crianças, sobre como ele sempre disse que elas mereciam uma oportunidade na vida. Os olhos do Dr. Antônio brilharam quando ouviu falar do orfanato. Conheço bem o Santa Clara, ele disse com entusiasmo. Minha esposa já fez trabalho voluntário lá. É uma instituição séria que realmente cuida bem das crianças. Se a senhora quer fazer essa doação, posso garantir que o dinheiro será bem utilizado. Passamos 2 horas elaborando o teu Novo Testamento. Decidimos que 60% de tudo que eu possuía ficaria para meus 3 netos, Lucas, Ana Paula e Giovana. Eles eram inocentes nessa história e mereciam ter um futuro garantido. 30% seria doado para o Orfanato Santa Clara, para continuar o trabalho que José e eu sempre fizemos. E apenas 10% ficaria para meus 3 filhos, dividido igualmente, mas apenas objetos simbólicos. O relógio do pai, algumas joias da família, lembranças sem valor financeiro significativo. Dona Maria Helena, posso fazer mais uma pergunta? Dr. Antônio disse quando estávamos finalizando o documento. Como a senhora pretende comunicar essa decisão aos seus filhos? Pensei por alguns instantes. Parte de mim queria manter segredo até o último momento, deixar que eles descobrissem apenas após minha morte. Mas outra parte sentia que eles mereciam saber ainda em vida, para que tivessem a oportunidade de refletir sobre seus comportamentos. Doutor, quero que eles saibam agora, decidi. Quero ver as reações deles. Quero que entendam as consequências das escolhas que fizeram. Se houver arrependimento sincero, se eles mudarem realmente, talvez eu reconsidere no futuro. Dr. Antônio sorriu de aprovação. Acho uma decisão sábia, Dona Maria Helena. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para acordarem. Assinei o Novo Testamento com mãos firmes, sem hesitação. 2 testemunhas foram chamadas. A secretária do Dr. Antônio e o advogado parceiro dele no escritório. Tudo foi feito dentro da lei, todos os trâmites legais respeitados. Quando saí do escritório às 6 da tarde, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente ter tomado uma atitude, por não ser mais a mãe passiva em que aceita qualquer desrespeito calada. Ansiedade porque sabia que estava prestes a causar o maior terremoto da história da nossa família. Naquela noite, liguei para cada um dos meus filhos. Preciso conversar com vocês sobre um assunto muito importante, disse para cada um.
Podem vir aqui em casa no domingo às 2 da tarde? É urgente e diz respeito a todos vocês. Sandra imediatamente perguntou se eu estava doente. Roberto quis saber se tinha relação com dinheiro. Carla ficou preocupada e perguntou se precisava de alguma coisa. Nenhum deles demonstrou curiosidade sobre meus sentimentos ou meu bem-estar emocional. Vocês vão descobrir no domingo, respondi para os 3. Só peço que venham preparados para uma conversa séria sobre o futuro da nossa família. Desliguei o telefone e fui deitar. Pela primeira vez em semanas, consegui dormir tranquila. José estaria orgulhoso da minha decisão. Finalmente estava honrando a memória dele e os valores que nos ensinaram a valorizar: gratidão, respeito e amor verdadeiro. No domingo, meus filhos aprenderiam que uma mãe tem limites e que algumas palavras, uma vez pronunciadas, podem mudar uma vida para sempre. Segunda-feira chegou como um dia de libertação. Acordei cedo, às 6 da manhã, com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, era determinação. Pela primeira vez desde a morte do José, sentia que estava tomando uma decisão que ele aprovaria completamente. Tomei meu café da manhã devagar, saboreando cada gole. Vesti minha melhor roupa, o conjunto azul marinho que José me deu no nosso último aniversário de casamento. Queria estar impecável para um dos momentos mais importantes da minha vida. Cheguei ao cartório às 9 horas em ponto. Doutor, Antônio já me esperava com todos os documentos organizados sobre uma mesa de madeira polida. O ambiente era solene, com aquele cheiro característico de papel antigo e cera de móveis que sempre associei a lugares importantes. Bom dia, Dona Maria Helena. Ele me cumprimentou com um sorriso respeitoso. Dormiu bem? Ainda mantém sua decisão? Doutor, nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondi sem hesitar. Meus filhos escolheram me tratar como um obstáculo inconveniente. Agora vão aprender as consequências dessa escolha. Doutor Antônio abriu a pasta e começou a explicar cada cláusula do Novo Testamento. Sua voz era calma e profissional, mas eu percebia que ele estava impressionado com a coragem da minha decisão. Vamos revisar mais uma vez, Dona Maria Helena, ele disse, ajeitando os óculos. 60% de todo o seu patrimônio ficará para seus netos: Lucas Ferreira Santos, Ana Paula Santos Silva e Giovana Oliveira Santos em partes iguais. Isso inclui a casa principal, o apartamento de aluguel, as aplicações financeiras e as ações da empresa do seu falecido marido. Assenti com a cabeça. Meus netos eram inocentes nessa história toda. Lucas, mesmo com apenas 16 anos, sempre me tratou com carinho genuíno. Ana Paula, aos 14, ainda me fazia desenhos e cartinhas. Giovana, a pequena de 12 anos, sempre corria para me abraçar quando chegava em casa. Eles mereciam ter um futuro garantido. 30% será destinado ao Orfanato Santa Clara. Doutor Antônio continuou, com a especificação de que deve ser usado para melhorias na estrutura física, compra de materiais educacionais e estabelecimento de um fundo de bolsas de estudo para as crianças que completarem 18 anos. Essa parte me emocionou mais do que esperava. Lembrei das tardes que José e eu passávamos no orfanato, ele brincando de futebol com os meninos no quintal, enquanto eu ajudava as meninas com os deveres de casa. Aquelas crianças, abandonadas pelos próprios pais, sempre recebiam nossa visita com uma alegria contagiante. E os 10% restantes? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ficam para seus filhos Sandra, Roberto e Carla. Ele respondeu folheando os papéis. Mas são apenas bens simbólicos. O relógio de ouro do seu marido para Roberto, o conjunto de joias da família para Sandra e a máquina de costura Singer para Carla. Itens com valor sentimental, mas sem representar riqueza material significativa. Escolhi esses objetos pensando no simbolismo de cada um. O relógio do José para Roberto representava o tempo que ele desperdiçou com negócios mal planejados e empréstimos não pagos. O conjunto de joias para Sandra simbolizava a vaidade e a superficialidade que ela desenvolveu ao longo dos anos. A máquina Singer para Carla era uma lembrança dos tempos em que eu trabalhava duro para dar o melhor para meus filhos
esperando que ela se lembrasse das origens humildes da família. Dona Maria Helena, Dr. Antônio disse, colocando a caneta sobre a mesa. Preciso fazer uma última pergunta por consciência profissional. Tem absoluta certeza de que seus filhos merecem essa lição? Não gostaria de reconsiderar, talvez deixando um percentual maior para eles? Fechei os olhos por um momento e me lembrei das incontáveis vezes que emprestei dinheiro que nunca foi devolvido. Das visitas interesseiras, sempre acompanhadas de pedidos financeiros. Dos comentários desrespeitosos sobre minha idade, meus gostos, minhas opiniões. E principalmente da frase cruel da Sandra. Lugar de velho é em casa vendo TV. Doutor, durante 50 anos dediquei minha vida a criar 3 pessoas que hoje me veem apenas como uma fonte de recursos. Respondi com firmeza. Se eles tivessem demonstrado amor, gratidão ou pelo menos respeito básico, jamais chegaria a esse ponto. Mas eles escolheram me tratar como um estorvo inconveniente. Dr. Antônio assentiu compreensivamente. Entendo perfeitamente, Dona Maria Helena. Às vezes o amor precisa vir acompanhado de consequências para ser valorizado. Passamos mais uma hora revisando cada detalhe. Dr. Antônio explicou que o testamento estava blindado juridicamente, que seria muito difícil para meus filhos contestarem na justiça. Ele havia tomado todos os cuidados legais necessários, incluindo a avaliação psicológica que comprovou minha lucidez mental plena. Tem uma cláusula especial que sugiro incluirmos, ele disse, mostrando um parágrafo adicional. Se algum dos seus filhos tentar contestar o testamento na justiça, automaticamente perde direito até mesmo aos bens simbólicos que estão recebendo. É uma proteção adicional contra possíveis problemas futuros. Concordei imediatamente. Sandra, com seu temperamento explosivo e conhecimento jurídico, seria capaz de tentar qualquer coisa. Roberto, sempre em busca de dinheiro fácil, também poderia se aventurar numa batalha judicial. Até Carla, normalmente mais ponderada, poderia se deixar influenciar pelos irmãos. Chegou finalmente o momento da assinatura. Dr. Antônio chamou 2 testemunhas. Sua secretária, Dona Eulália, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há mais de 20 anos, e o Dr. Marcos, advogado parceiro no escritório. Dona Maria Helena, disse Dr. Antônio solenemente. Este é o momento. Uma vez assinado e registrado, este testamento substitui completamente o anterior. Tem certeza absoluta da sua decisão? Peguei a caneta dourada que ele me ofereceu. Era pesada, elegante, parecia feita especialmente para momentos importantes como aquele. Olhei para meu nome digitado no documento, para a data, segunda-feira, 25 de março de 2024, que ficaria marcada para sempre como o dia em que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Assinei meu nome completo, Maria Helena Oliveira Santos. Cada letra traçada com cuidado, sem pressa, sem tremor nas mãos. As testemunhas assinaram em seguida, confirmando que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais e que a decisão era genuinamente minha. Pronto, disse Dr. Antônio, guardando os documentos numa pasta lacrada. O testamento está oficialmente registrado. Agora é só aguardar a reunião de domingo com seus filhos. Quando saí do cartório às 11 da manhã, senti uma sensação indescritível de liberdade. Pela primeira vez em 4 anos, desde a morte do José, eu havia tomado uma decisão importante por mim mesma, sem me preocupar com a aprovação ou desaprovação dos meus filhos. Caminhei devagar até o ponto de ônibus, aproveitando o sol da manhã no rosto. Uma senhora que esperava o ônibus comigo comentou: "Que dia lindo, não é? Parece que vai ser uma semana boa." Sorri para ela e concordei. Sim, vai ser uma semana muito especial. No ônibus de volta para casa, fiquei imaginando as reações dos meus filhos no domingo. Sandra provavelmente ficaria histérica, gritaria, faria ameaças. Roberto tentaria negociar, usar sua lábia de vendedor para me convencer a mudar de ideia. Carla choraria, apelaria para o lado emocional, talvez trouxesse a Giovana para me sensibilizar. Mas eu estava preparada para tudo. Havia tomado a decisão com a cabeça fria, depois de muito refletir,
e não voltaria atrás. Meus filhos teriam que aprender da maneira mais dura possível que uma mãe não é um banco ambulante e que respeito não se negocia. José estaria orgulhoso de mim. Finalmente estava honrando os valores que ele sempre defendeu: gratidão, humildade e amor verdadeiro. E as crianças do orfanato Santa Clara, que nunca tiveram pais para amá-las, receberiam uma herança que meus próprios filhos desperdiçaram por pura ingratidão. O domingo não podia chegar logo. Os dias entre segunda e domingo passaram de forma estranha. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz comigo mesma, mas ao mesmo tempo ansiosa pelo que estava por vir. Era como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora que mudaria nossa família para sempre. Durante a semana, recebi algumas ligações dos meus filhos. Sandra ligou na terça-feira, claramente preocupada com minha reunião urgente. Sua voz estava diferente, menos arrogante que o normal. "Mãe, a senhora não quer me dar uma pista do que se trata?" Ela perguntou com aquele tom que usava quando queria algo. "Está me deixando preocupada com esse mistério todo." "Sandra, você vai descobrir no domingo. É melhor assim", respondi calmamente. Por dentro sentia uma satisfação estranha em deixá-la na curiosidade. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle da situação. Roberto foi mais direto, como sempre. Ligou na quinta-feira à noite. "Mãe, esse assunto tem relação com dinheiro? Porque se tem, talvez seja melhor a gente conversar antes de domingo, né? Para evitar mal-entendidos." A pergunta dele confirmou tudo o que eu já sabia. Roberto só se importava quando o assunto envolvia dinheiro. "Filho, tenha paciência. Domingo vocês vão entender tudo." Carla foi a que mais me ligou durante a semana. 3 ligações, todas demonstrando preocupação genuína. Ou pelo menos era isso que parecia. "Mãe, a senhora está bem de saúde? Não está escondendo nada da gente, né? Fiquei com medo de ser alguma doença grave." Por um momento, quase me senti culpada por deixá-la preocupada. Carla sempre foi a mais sensível dos 3. Mas aí me lembrei de como ela havia ficado calada quando Sandra me humilhou no jantar. Como ela também havia se acostumado a receber minha ajuda financeira sem nem ao menos agradecer direito. Sábado à noite, mal consegui dormir. Não era nervosismo, era expectativa. Revisei mentalmente tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos, desde a morte do José. Cada empréstimo não devolvido, cada pedido disfarçado de favor, cada visita interesseira. Cada vez que fui tratada como um estorvo inconveniente na vida dos meus próprios filhos, domingo chegou com um céu azul lindo, sem uma nuvem. Acordei às 6 da manhã e fui direto para a cozinha preparar um almoço especial. Se ia ser nossa última reunião como família unida, pelo menos seria com uma mesa farta. Fiz o feijão tropeiro que Roberto adorava, o escondidinho de carne que era a paixão da Sandra quando criança, e o estrogonofe de frango que Carla sempre pedia quando vinha me visitar. Para a sobremesa, preparei pudim de leite condensado, a unanimidade entre os 3 desde pequenos. Às 11 da manhã comecei a arrumar a sala. Coloquei flores frescas no centro da mesa, ajeitei as almofadas do sofá, liguei o ventilador de teto. Queria que tudo estivesse perfeito para o momento mais importante que viveria desde a morte do meu marido. Sandra foi a primeira a chegar, pontualmente às 2 da tarde. Veio sozinha, sem o Lucas, o que me surpreendeu. Normalmente ela trazia o filho para essas reuniões familiares, especialmente quando suspeitava que dinheiro estava envolvido. "Oi, mãe." Ela me cumprimentou com um beijo rápido no rosto. "Que cheiro bom! A senhora fez escondidinho?" Seu tom estava artificialmente animado, mas eu percebi a atenção por trás do sorriso forçado. "Fiz sim, filha. Lembra como você gostava quando era pequena?" Respondi, observando seu comportamento. Sandra estava claramente nervosa, mexendo na bolsa, ajeitando o cabelo, olhando em volta como se procurasse pistas sobre o motivo da reunião. Roberto chegou 5 minutos depois, também sozinha, sem Ana Paula. Estranho, porque ele sempre trazia a filha quando vinha me visitar.
Será que os dois haviam combinado de deixar os netos em casa para ter uma conversa séria de adultos? Mãe, que mistério é esse? Roberto perguntou depois de me cumprimentar. A senhora está me deixando curioso desde segunda-feira. Ele tentava soar descontraído, mas eu conhecia meu filho. Estava calculando, especulando, tentando descobrir se haveria algum benefício financeiro para ele naquela conversa. Carla foi a última a chegar às 2h20, trazendo a Giovana pela mão. Desculpa o atraso, mãe. A Giovana queria vir junto, disse que sentia saudade da avó. A pequena correu para me abraçar, como sempre fazia, enchendo meu coração de carinho genuíno. Vó, você está bonita hoje, disse Giovana com aquele sorriso inocente que sempre derretia meu coração. Que vestido lindo! E que cheiro bom de comida! Pelo menos uma pessoa naquela casa ainda me amava de verdade, sem interesse, sem segundas intenções. Abracei minha neta mais apertado, sentindo que talvez fosse uma das últimas vezes que teríamos esse carinho espontâneo da família reunida. Durante o almoço, o clima foi estranhamente tenso. Os 3 filhos estavam claramente ansiosos, fazendo conversas triviais sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa que não fosse o assunto principal. Giovana foi a única que se comportou naturalmente, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos que estava fazendo. Sandra mal tocou na comida, apesar de ter elogiado o escondidinho. Roberto comeu mecanicamente enquanto checava as horas no relógio. Carla tentava manter a conversa fluindo, mas eu percebia que estava tão curiosa quanto os irmãos. Mãe, a senhora vai nos contar logo o que está acontecendo? Sandra perguntou quando terminamos a sobremesa. Essa ansiedade não faz bem para ninguém. Vamos para a sala, respondi calmamente. Lá conversamos melhor. Nos acomodamos na sala de estar. Sandra e Roberto no sofá maior, Carla na poltrona com Giovana no colo e eu na cadeira do José, aquela onde ele sempre se sentava para ler jornal nos finais de tarde. De lá, eu tinha uma visão perfeita dos 3. Conseguia observar cada reação, cada expressão. Respirei fundo e comecei. Filhos, pedi para vocês virem aqui hoje porque preciso comunicar uma decisão muito importante que tomei sobre o futuro da nossa família. Sandra se endireitou no sofá, os olhos brilhando com expectativa. Roberto inclinou o corpo para frente, claramente interessado. Carla apertou Giovana no colo, numa mistura de curiosidade e apreensão. Desde que papai morreu, venho observando como nossa relação mudou, continuei, mantendo a voz firme. Vocês só me procuram quando precisam de dinheiro emprestado. Tratam-me como se eu fosse um estorvo inconveniente, como se minha opinião não tivesse valor. O clima da sala mudou instantaneamente. Sandra franziu o senho, Roberto baixou os olhos, Carla murmurou um "mãe" em tom de protesto. Especialmente depois do que aconteceu no meu aniversário, prossegui olhando diretamente para Sandra. Quando você me disse que lugar de velho é vendo TV, decidi que era hora de tomar uma atitude. Sandra ficou vermelha, claramente constrangida por ter essa frase jogada na cara na frente dos irmãos. Roberto e Carla se entreolharam, começando a entender que algo sério estava acontecendo. Por isso, disse, pegando o envelope lacrado que estava sobre a mesinha de centro, alterei meu testamento e decidi que vocês têm o direito de saber agora, em vida, quais são as consequências das escolhas que fizeram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra parou de respirar por alguns segundos. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Carla segurou Giovana mais forte, como se pressentisse que algo muito importante estava prestes a acontecer. Abriu o envelope devagar, saboreando cada segundo daquele momento. Depois de 4 anos sendo tratada como uma velha inconveniente, finalmente tinha o controle da situação. Era minha vez de surpreender, de ensinar, de mostrar que uma mãe também tem limites. Quem quer ouvir primeiro? Perguntei, segurando o documento nas mãos. Os 3 filhos me olhavam como se estivessem vendo um fantasma. O domingo que prometeram que seria só uma conversa rápida, acabava de se transformar no dia que mudaria suas vidas para sempre. Vou ler para vocês o Novo Testamento que assinei na segunda-feira passada,
anunciei, desdobrando o documento oficial. As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que eu nem sabia que possuía. Sandra se levantou do sofá como se tivesse levado um choque elétrico. Mãe, o que a senhora está dizendo? Que história é essa de alterar testamento sem avisar a gente? Senta, Sandra, disse calmamente, sem tirar os olhos do papel. Você vai querer ouvir tudo antes de começar a gritar. Roberto estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Carla segurava Giovanna no colo, sussurrando no ouvido da menina que ficasse quietinha, porque a vovó tinha algo importante para falar. Comecei a ler, palavra por palavra. Eu, Maria Helena Oliveira Santos, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro que este é meu último testamento e que revoga todos os anteriores. 60% de todos os meus bens ficam para meus netos. Lucas Ferreira Santos, Ana Paula Santos Silva e Giovanna Oliveira Santos, em partes iguais, incluindo a casa principal, o apartamento de aluguel, as aplicações financeiras e as ações herdadas do meu falecido marido. Giovanna não entendeu direito o que estava acontecendo, mas percebeu que seu nome foi mencionado. Vó, por que você falou meu nome? Perguntou inocentemente. Depois a vovó explica, meu amor. Carla respondeu com a voz embargada, começando a entender a gravidade da situação. Continuei lendo. 30% de todos os meus bens serão doados para o Orfanato Santa Clara, instituição que eu e meu falecido marido sempre ajudamos, para melhorias na estrutura física, materiais educacionais e fundo de bolsas de estudo. Mãe, isso é loucura! Explodiu Sandra, não conseguindo mais se conter. A senhora não pode doar nossa herança para um orfanato. Isso é dinheiro da família. Nossa herança? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Desde quando o dinheiro que eu e seu pai construímos virou herança de vocês em vida? Vocês já estão me enterrando? Roberto tentou intervir com sua típica lábia de vendedor. Mãe, a senhora está chateada, eu entendo. Mas vamos conversar com calma. Tenho certeza que podemos resolver isso de outra forma. Não tem mais o que resolver, Roberto? Cortei firmemente. A decisão já foi tomada. O documento já foi registrado. Voltei ao testamento. Os 10% restantes ficam assim divididos. Para Sandra Ferreira Santos, o conjunto de joias da família. Para Roberto Santos Silva, o relógio de ouro do pai. Para Carla Oliveira Santos, a máquina de costura Singer da família. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sandra, que começou a rir de forma histérica. Joias? A senhora está me deixando joias velhas enquanto doa milhões para crianças desconhecidas? Isso é uma piada de mau gosto. Crianças desconhecidas? Repeti, sentindo a raiva subir. Sandra, eu e seu pai ajudamos aquele orfanato por mais de 20 anos. Aquelas crianças nos recebiam com mais carinho e gratidão em uma visita do que vocês demonstraram pelos próprios pais na vida inteira. Roberto estava calculando mentalmente os valores. Mãe, a senhora está falando de quase 2 milhões de reais. Isso não pode estar certo. E os empréstimos que peguei? Eu ia devolver tudo, a senhora sabe disso. Que empréstimos, Roberto? Perguntei com ironia. Você pegou mais de 200 mil reais comigo nos últimos 4 anos e nunca devolveu nenhum centavo. E sempre com a mesma desculpa. É só temporário, mãe, na próxima semana eu pago. Carla finalmente conseguiu falar com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sei que a gente não tem sido os melhores filhos, mas isso não é muito radical? E a Giovanna? Ela não vai entender por que a avó não deixou nada para os pais dela. Carla, a Giovanna está sendo muito bem cuidada, respondi, olhando com carinho para minha neta. Ela vai receber uma parte considerável da herança quando completar 18 anos. O que não posso garantir é que vocês, pais dela, vão usar esse dinheiro pensando no bem dela e não nos próprios interesses. Sandra havia parado de rir e agora estava visivelmente furiosa. Eu vou contestar isso na justiça. Sou advogada, conheço a lei. Uma pessoa de 72 anos não pode ser considerada mentalmente capaz de tomar uma decisão dessas sozinha. Pode tentar, Sandra, respondi calmamente. Mas o doutor Antônio Ferreira já cuidou de todos os aspectos legais. Fiz avaliação psicológica, tenho 2 testemunhas idôneas
E o testamento tem uma cláusula especial. Qualquer filho que tentar contestá-lo na justiça perde automaticamente até mesmo os bens simbólicos que está recebendo. A cara de Sandra ficou branca. Como advogada, ela sabia que eu estava falando sério e que o testamento provavelmente estava blindado juridicamente. Roberto tentou uma abordagem diferente. Mãe, eu entendo que a senhora ficou chateada com algumas coisas que aconteceram, mas vamos ser racionais. A senhora pode precisar desse dinheiro para cuidar dos médicos, uma emergência, sei lá. Não é melhor manter as coisas como estavam? Roberto, você está preocupado com minha saúde ou com seu bolso? Perguntei diretamente. Porque nos últimos 4 anos, nenhum de vocês 3 perguntou como eu estava me sentindo depois da morte do pai de vocês. Só se lembravam de mim quando precisavam de dinheiro. Carla estava chorando baixinho agora, tentando não assustar Giovanna. Mãe, eu sei que cometi erros, que poderia ter sido mais presente, mais carinhosa. Mas me dá uma chance de mudar? Não precisa alterar o testamento inteiro, mas pelo menos deixa uma parte para a gente poder cuidar da senhora quando precisar? Por um momento, meu coração amoleceu vendo Carla chorar. Sempre foi a mais sensível dos 3. Mas aí me lembrei de como ela havia ficado calada quando Sandra me humilhou. Como ela havia se acostumado a receber minha ajuda, sem nem questionar se eu podia ou não bancar as despesas da Giovanna. Carla, se vocês quiserem cuidar de mim, podem fazer isso com amor, carinho e atenção. Não precisam do meu dinheiro para isso. Respondi firmemente. Sandra explodiu novamente. Isso é chantagem emocional. A senhora está nos punindo porque ficou ofendida com uma besteira que eu falei sem pensar. Besteira? Repeti, sentindo a raiva voltar. Sandra, você me disse na frente dos seus sobrinhos que lugar de velho é vendo TV. Que eu deveria ficar quieta, que não deveria complicar a vida querendo aprender coisas novas. Isso não foi besteira, foi desrespeito puro. Roberto ainda tentava negociar. Mãe, se o problema é dinheiro emprestado, eu posso assinar um documento se comprometendo a devolver tudo com juros. Podemos acertar isso de forma civilizada. Civilizada? Perguntei com ironia. Como quando você prometeu devolver 60 mil reais em 6 meses e já se passaram 2 anos? Ou como quando você disse que ia quitar as dívidas com seu pai e nunca pagou nem mesmo as primeiras parcelas? Giovanna começou a chorar, assustada com a tensão na sala. Carla se levantou, balançando a menina no colo. Mãe, posso levar a Giovanna para o quintal? Ela não precisa ver isso. Pode sim, filha, concordei. Por mais brava que estivesse com Carla, não queria traumatizar minha neta com aquela discussão. Quando Carla saiu com Giovanna, Sandra e Roberto se sentiram mais livres para mostrar suas verdadeiras faces. Mãe, a senhora está cometendo um erro que vai destruir nossa família, disse Sandra com voz ameaçadora. E quando a senhora ficar velha e doente, vai se arrepender de ter afastado os próprios filhos. Sandra, respondi, levantando da cadeira do José. Nossa família já estava destruída. Só não enxerguei antes porque ainda tinha esperança de que vocês mudassem. Mas agora, entendi que para vocês eu não sou mãe. Sou apenas uma fonte de dinheiro com prazo de validade. Dobrei o testamento e o guardei no envelope. A reunião acabou. Vocês já sabem das novas regras. Se quiserem reconquistar meu afeto e minha confiança, vão ter que fazer isso com atitudes, não com palavras. E certamente não vão conseguir isso tentando me intimidar ou chantagear. Sandra pegou a bolsa com raiva e se dirigiu para a porta. Isso não vai ficar assim. Vou procurar outros advogados, vou encontrar uma forma de reverter essa loucura. Roberto a seguiu, mas antes de sair se virou para mim. Mãe, espero que a senhora repense isso. Família é família. Não deveríamos estar brigando por causa de dinheiro. Roberto, respondi na porta. Família não é só sangue. Família é amor, respeito, gratidão. E isso vocês perderam há muito tempo. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha na sala, ouvindo apenas os risos da Giovanna brincando no quintal com a Carla. Pela primeira vez em anos, senti que havia feito a coisa certa. José estaria orgulhoso da minha coragem. A guerra havia começado, mas dessa vez eu estava preparada para vencer.
Os dias que se seguiram àquela reunião foram como viver numa montanha russa emocional. Cada filho reagiu de forma completamente diferente ao choque do testamento, confirmando tudo o que eu já sabia sobre suas personalidades. Sandra simplesmente desapareceu. Não atendia minhas ligações, não respondia mensagens, como se eu tivesse morrido para ela. Soube pela Carla que ela estava furiosa, falando para todo mundo que eu havia perdido o juízo e que ia encontrar uma forma de reverter aquela loucura jurídica. Na quarta-feira seguinte, recebi uma ligação do Dr. Antônio. Dona Maria Helena, sua filha Sandra esteve aqui no escritório hoje. Queria saber se havia alguma brecha legal para contestar o testamento. E aí, doutor? Ela encontrou alguma? Perguntei, curiosa para saber até onde Sandra seria capaz de ir. Expliquei para ela que o documento está perfeitamente legal, que a senhora passou por avaliação psicológica e que há cláusulas específicas contra contestações. Ela saiu daqui ainda mais irritada. Ele respondeu com um tom divertido. Mas fique tranquila, dona Maria Helena. Juridicamente, não há o que temer. Sandra também tentou uma abordagem mais sutil. Soube pelo Lucas, meu neto, que ela havia dito para ele que a vovó estava passando por um momento difícil e que ele deveria ter cuidado comigo. Como se eu fosse uma velha senil que não sabia mais o que fazia. Lucas, coitado, ficou confuso e preocupado. Ligou para mim numa quinta-feira à noite. Vó, a mamãe disse que a senhora está doente. É verdade? Precisa de alguma coisa? Meu coração apertou ouvindo a preocupação genuína na voz do meu neto. Lucas, meu amor, sua vovó está perfeitamente bem. Sua mãe está chateada porque tomei uma decisão que ela não gostou, mas isso não significa que estou doente. Que decisão, vó? Posso ajudar em alguma coisa? Ele perguntou com aquela doçura que sempre teve. Não precisa se preocupar com isso, querido. São assuntos de adultos. Mas saiba que vovó te ama muito e quer seu bem. Sempre, respondi, sentindo uma pontada de culpa por envolver indiretamente os netos nessa situação. Roberto, como era de se esperar, tentou uma abordagem comercial. Apareceu na minha casa na sexta-feira à noite, sem avisar, com um buquê de flores e uma caixa de bombons caros. Oi, mãe, trouxe umas flores para alegrar a casa, disse com aquele sorriso encantador que usava quando queria algo. Podemos conversar um pouquinho? Deixei ele entrar, curiosa para ver que estratégia havia preparado. Roberto se sentou no sofá, arrumou as flores no vaso com cuidado exagerado e começou sua performance. Mãe, estive pensando muito sobre nossa conversa de domingo. Começou usando aquele tom de vendedor experiente. E acho que não expressei direito o meu ponto de vista. Ah, é? E qual seria esse ponto de vista? Perguntei, cruzando os braços. Olha, eu entendo perfeitamente que a senhora ficou chateada com algumas atitudes nossas. Talvez a gente tenha sido meio desatento mesmo. Mas vamos ser práticos. A senhora está punindo a família inteira por alguns mal-entendidos. Roberto sempre foi hábil com palavras. Estava tentando minimizar anos de desrespeito, chamando de mal-entendidos. Além disso, continuou, pense na Ana Paula. Ela adora a senhora, sempre pergunta pela avó. Como ela vai se sentir quando descobrir que os pais dela foram, como posso dizer, excluídos da herança? Típico do Roberto, usar os sentimentos sobre a neta para me manipular. Roberto, a Ana Paula não foi excluída de nada. Ela está muito bem contemplada no testamento. Mas, mãe, ela é menor de idade. Quem vai administrar o dinheiro dela até os 18 anos? O tribunal? O conselho tutelar? A senhora não acha melhor deixar isso com os pais dela? Por um momento, admito que fiquei pensativa. Roberto havia tocado num ponto que eu não tinha considerado completamente. Mas aí me lembrei de todas as vezes que ele havia administrado dinheiro emprestado e nunca devolveu nenhum centavo. Roberto, se você está tão preocupado com o bem-estar da sua filha, por que nos últimos 4 anos só me procurou quando precisava de dinheiro? Perguntei diretamente. Ele ficou sem resposta por alguns segundos, mas logo recuperou a compostura. Mãe, eu admito que cometi erros, mas olha só. Que tal fazermos um acordo? Eu me comprometo a devolver
tudo que peguei emprestado, com juros, e a gente volta à situação anterior? E como você pretende devolver mais de 200 mil reais, Roberto? Com que dinheiro? Tenho um negócio novo que está decolando, mãe. É diferente dos outros, mais sólido. Em 6 meses consigo quitar tudo. Dei uma risada amarga. Filho, você fala exatamente a mesma coisa há 4 anos. Sempre tem um negócio novo que vai resolver tudo. Roberto insistiu por mais 1 hora, tentando diferentes abordagens. Apelo emocional, promessas mirabolantes, até mesmo ameaças veladas sobre problemas familiares que poderiam surgir. Mas eu mantive minha posição firme. Roberto, a decisão já foi tomada. Se você quer reconquistar minha confiança, vai ter que fazer isso com atitudes, não com palavras. Quando ele saiu, percebi que estava mais decepcionada do que irritada. Roberto nem sequer havia pedido desculpas pelos anos de desrespeito. Estava apenas tentando negociar uma reversão do testamento, como se fosse mais um dos seus negócios. Carla foi a que mais me surpreendeu. No sábado de manhã, ela apareceu na minha casa com a Giovana, mas vinha chorando. Não choramingo manipulativo. Eram lágrimas genuínas de arrependimento. Mãe, posso conversar com a senhora? Perguntou com voz embargada. Trouxe a Giovana para brincar no quintal enquanto conversamos. Deixei Giovana com seus brinquedos no jardim e nos sentamos na varanda. Carla chorou durante quase 10 minutos antes de conseguir falar. Mãe, eu passei a semana inteira pensando em tudo o que aconteceu, começou enxugando as lágrimas. E percebi que a senhora está certa. Nós somos uns filhos horríveis. Fiquei surpresa com a sinceridade dela. Carla, não, mãe, deixa eu falar. Eu me acostumei a receber sua ajuda como se fosse obrigação. Nunca parei para pensar como a senhora se sentia sendo procurada só quando precisávamos de dinheiro. Carla contou que havia passado a semana conversando com o marido, relembrando situações dos últimos anos. O Marcos me fez ver como eu estava sendo interesseira. Disse que eu tinha virado uma pessoa que ele não reconhecia. E o pior de tudo, ela continuou, foi quando a Giovana me perguntou por que a vovó estava triste no domingo. Eu não soube o que responder, porque sabia que a culpa era nossa. Pela primeira vez em anos, senti que uma das minhas filhas estava realmente enxergando o que havia acontecido com nossa família. Mãe, eu não vim aqui para pedir que a senhora mude o testamento, disse Carla, me surpreendendo. Vim para pedir perdão e para prometer que vou mudar. Com testamento ou sem testamento, quero voltar a ser a filha que a senhora merece. Carla cumpriu sua palavra. Nos dias seguintes, começou a me visitar regularmente. Não para pedir nada, mas apenas para conversar. Ajudava com os afazeres domésticos, me levava para fazer compras, perguntava sobre meus sentimentos e planos. Mãe, eu quero que a senhora conte sobre o curso de informática que queria fazer, ela disse numa dessas visitas. Acho uma ideia maravilhosa. A senhora sempre foi inteligente demais para ficar parada. Era exatamente o apoio que eu precisava ouvir no meu aniversário, mas que nenhum dos 3 havia me dado. As semanas passaram e as reações continuaram sendo as mesmas. Sandra mantinha distância e frieza. Roberto aparecia de vez em quando tentando negociar. Apenas Carla mostrava mudança genuína de comportamento. Durante esse período, recebi uma ligação inesperada do Lucas. Vó, posso ir aí em casa? Quero conversar com a senhora sobre uma coisa. Quando meu neto chegou, estava sério, mais maduro do que seus 16 anos sugeriam. Vó, eu não entendo direito o que está acontecendo entre a senhora e minha mãe, mas quero que saiba que eu amo a senhora independente de qualquer coisa. Aquelas palavras me emocionaram mais do que qualquer pedido de desculpas que poderia receber dos meus filhos. Lucas, você sempre foi um neto maravilhoso. Vó, a senhora pode me explicar por que todo mundo está tão estranho? Prometo que não vou contar para ninguém. Expliquei para Lucas de forma resumida e sem entrar em detalhes financeiros que havia tomado uma decisão importante sobre o futuro da família porque me sentia desrespeitada. Vó, se a senhora se sente assim, então fez a coisa certa. Ele disse com uma maturidade que me impressionou. Minha mãe sempre me ensinou que respeito é a coisa mais importante numa família.
Naquele momento, olhando para meu neto de 16 anos, demonstrando mais sabedoria que sua mãe de 45, entendi que minha decisão estava causando o efeito desejado. As pessoas estavam sendo obrigadas a refletir sobre seus comportamentos e escolher que tipo de relacionamento queriam ter comigo. Sandra escolheu o orgulho ferido. Roberto escolheu a tentativa de manipulação. Mas Carla estava escolhendo o arrependimento genuíno e a mudança real. Talvez houvesse esperança para pelo menos uma das minhas filhas. E talvez, só talvez, os outros dois ainda aprendessem que o amor de uma mãe não é algo que se pode dar como garantido para sempre. 8 meses se passaram desde aquela reunião dominical que mudou nossa família para sempre. 8 meses de reflexões, de mudanças graduais, de aprendizados dolorosos para todos nós. E hoje, sentada na mesma cadeira do José onde anunciei minha decisão, posso dizer que nunca me senti tão orgulhosa de uma atitude que tomei. As transformações foram surpreendentes, cada filho seguindo um caminho completamente diferente depois do choque inicial. Sandra foi a que mais demorou para aceitar a realidade. Durante os primeiros 3 meses, manteve uma postura de orgulho ferido e distância glacial. Não me ligava, não me visitava, e quando nos encontrávamos por acaso na rua, mal me cumprimentava. Era como se eu tivesse morrido para ela. Mas no 4º mês, algo mudou. Lucas, meu neto querido, começou a questionar a mãe sobre o afastamento. Com a sabedoria dos seus 16 anos, ele fez a Sandra perceber que estava perdendo não apenas uma herança, mas principalmente uma mãe. Vó, Lucas me contou depois, disse para minha mãe que ela estava sendo orgulhosa demais, que a senhora sempre foi uma avó maravilhosa e que ela estava jogando isso fora por causa de dinheiro. A primeira tentativa de aproximação de Sandra veio através do próprio Lucas. Ela enviou um cartão de Dia das Mães simples, sem muito texto, apenas: "Mãe, sinto sua falta. Sandra." Não era muito, mas era um início. 2 semanas depois, Sandra apareceu na minha porta numa quinta-feira à noite. Estava diferente, sem maquiagem pesada, roupas simples, um ar mais humilde que não via nela há anos. "Mãe, posso entrar?" perguntou com voz hesitante. "Queria conversar com a senhora, se for possível." Deixei ela entrar, curiosa para ver o que tinha a dizer. Sandra se sentou no sofá, as mãos tremendo ligeiramente, claramente nervosa. "Mãe, eu passei meses com raiva me achando injustiçada", começou evitando meu olhar. "Mas o Lucas me fez refletir sobre muitas coisas, e eu percebi que eu realmente me tornei uma pessoa que nem eu mesma reconheço." Foi a primeira vez em anos que ouvi Sandra falar sem arrogância, sem superioridade. "Continua, filha. Eu lembrei de quando eu era criança, de como a senhora e papai se sacrificaram para me dar tudo. Das noites que a senhora passava costurando para pagar meus estudos. E aí me dei conta de que em algum momento eu parei de ser grata e comecei a achar que vocês me deviam tudo isso." Sandra chorou. Não o choro manipulativo que eu conhecia, mas lágrimas sinceras de arrependimento. "Mãe, quando eu disse aquela frase horrível no seu aniversário, sobre lugar de velho ser vendo TV, eu estava repetindo algo que ouvi de uma colega advogada sobre a mãe dela. Nem acreditava nisso, mas disse por maldade porque estava irritada." "Por que estava irritada, Sandra?" perguntei, querendo entender. Porque a senhora parecia feliz demais com seus planos, e isso me incomodava. Eu estava tão amarga com minha própria vida que não conseguia aceitar que a senhora, aos 72 anos, ainda tivesse sonhos e projetos. Era uma confissão brutalmente honesta. Sandra continuou: "Mãe, eu quero pedir perdão. Não pelo testamento. A senhora fez o que achou certo. Mas pelo desrespeito, pela ingratidão, por ter esquecido que antes de ser minha fonte de recursos, a senhora é minha mãe." Aquela conversa durou 3 horas. Sandra me contou sobre suas frustrações profissionais, sobre como a pressão de manter um padrão de vida alto a estava consumindo, sobre como havia perdido o rumo dos valores que aprendeu em casa. "Mãe, se a senhora me permitir, quero reconstruir nosso relacionamento do zero, sem falar de dinheiro, sem pedir nada, apenas como mãe e filha."
Roberto levou mais tempo para processar as mudanças, mas quando finalmente entendeu, sua transformação foi impressionante. Depois de meses tentando negociar o testamento, ele finalmente teve um estalo quando sua empresa quase foi à falência em junho. Mãe, ele me disse numa visita em julho. Quase perdi tudo porque continuei cometendo os mesmos erros. Aí me lembrei das suas palavras sobre responsabilidade e percebi que nunca aprendi a assumir as consequências dos meus atos. Roberto fechou a empresa falida, quitou as dívidas trabalhistas vendendo seu carro importado e conseguiu um emprego como gerente numa empresa de logística. Não é muito glamouroso, ele admitiu, mas é honesto. E pela primeira vez em anos estou conseguindo dormir tranquilo. Ele também fez questão de me devolver, em parcelas pequenas mas regulares, parte do dinheiro que havia pegado emprestado. Mãe, sei que não vou conseguir devolver tudo rapidinho, mas quero que a senhora veja que estou levando a sério o meu compromisso. O mais importante foi que Roberto parou de me procurar apenas quando precisava de algo. Começou a me visitar aos sábados, trazia Ana Paula para passar o dia comigo. Me ajudava com pequenos reparos em casa. Vó, Ana Paula me disse numa dessas visitas. Meu pai disse que aprendeu uma lição importante com a senhora. Que família não é sobre dinheiro, é sobre amor e respeito. Carla continuou sendo minha maior surpresa positiva. Desde aquele dia em que veio pedir perdão genuinamente, ela manteve sua palavra de forma admirável. Suas visitas se tornaram regulares, não por interesse, mas por carinho verdadeiro. Ela me inscreveu no curso de informática que eu queria fazer, me acompanhou nas primeiras aulas, teve paciência para me ensinar a usar o celular e até me ajudou a criar uma conta no Facebook. Mãe, a senhora estava certa em querer aprender coisas novas. Carla disse uma tarde, enquanto me ensinava a postar fotos. Idade não deveria ser limitação para nada. O mais tocante foi quando Carla me contou que havia começado a economizar para me devolver parte do dinheiro que recebeu ao longo dos anos. Não é sobre o testamento, mãe. É sobre orgulho próprio. Quero mostrar para a Giovana que dinheiro emprestado se devolve a um sempre. Giovana, minha netinha querida, continuou sendo minha fonte diária de alegria. Ela ainda não entende completamente o que aconteceu entre os adultos, mas percebe que nossa família está mais unida agora. Vó, por que todo mundo está mais carinhoso agora? Ela me perguntou outro dia com sua inocência de criança. Porque às vezes as pessoas precisam quase perder algo para aprender a valorizar, meu amor. Respondi, abraçando ela forte. O Orfanato Santa Clara também tem sido uma fonte de alegria inesperada. A diretora Irmã Conceição me ligou mês passado para contar sobre os projetos que estão planejando com a futura doação. Dona Maria Helena, queremos nomeá-la como patrona honorária da instituição. Ela disse emocionada. Seu José ficaria orgulhoso de saber que o trabalho de vocês vai continuar ajudando nossas crianças. Hoje, olhando para trás, sei que tomei a decisão mais acertada da minha vida adulta. Meus filhos aprenderam lições que palavras jamais ensinariam. Sandra descobriu a diferença entre sucesso profissional e felicidade pessoal. Roberto entendeu o valor da honestidade e do trabalho digno. Carla fortaleceu os vínculos familiares genuínos que sempre teve no coração. Estou considerando alterar o testamento novamente? Talvez. Mas apenas se tiver certeza absoluta de que as mudanças são sinceras e permanentes. O amor de uma mãe não é um prêmio que se ganha com algumas semanas de bom comportamento. É uma conquista diária, construída com respeito, gratidão e carinho verdadeiro. José sempre dizia que as maiores lições da vida chegam disfarçadas de momentos difíceis. Naquela terça-feira de março, quando Sandra me humilhou dizendo que lugar de velho é vendo TV, ela não sabia que estava me dando a oportunidade de ensinar a todos nós o verdadeiro significado de família. Hoje, aos 72 anos, me sinto mais jovem e corajosa que nunca. Terminei meu curso de informática, tenho perfil ativo nas redes sociais e estou planejando uma viagem para conhecer o mar. Algo que sempre quis fazer e nunca tive coragem. Porque aprendi que lugar de velho não é vendo TV. Lugar de velho é onde a gente quiser estar.
fazendo o que der sentido para a nossa vida, cercada de pessoas que nos amam e respeitam de verdade. E se meus filhos continuarem demonstrando que aprenderam essa lição, quem sabe no próximo aniversário eu não tenho uma nova surpresa para eles. Desta vez uma surpresa boa. Afinal, o amor de mãe pode ser exigente, mas nunca deixa de existir. Ele apenas esperava o momento certo para ensinar a todos nós que respeito e gratidão são os presentes mais valiosos que uma família pode trocar.